fidelidade é a marca do cristão. E Deus é fiel. Nós devemos ser fiéis ao Senhor. Vamos abrir o texto em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Diz assim o texto para a nossa edificação. Vamos lê-lo juntos. Diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos repetir? Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. E que o Senhor esteja falando conosco, ó Deus, e despertando o nosso coração para a fidelidade bíblica, a fidelidade ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Certa feita perguntaram ao reverendo Francisco Leonardo, ele foi professor no Seminário do Norte, em Recife, ele foi também diretor desse seminário, se a igreja fosse mais perseguida, se ela seria mais fiel. E ele falou, não, né? Se a igreja fosse mais fiel, é que ela seria mais perseguida. Isso deve nos levar à reflexão, meus irmãos, porque, de acordo com o texto que nós lemos aqui, que Deus requer dos dispenseiros fidelidade. O que é o dispenseiro? É o mordomo da casa, aquele que cuida da casa e que distribui os alimentos para os moradores da casa. É o servo, né? Como José foi servo na casa de Potifar. Então, o que se requer dos dispenseiros, dos servos, dos mordomos, é que ele seja fiel, que sejamos fiéis. Fidelidade é uma palavra muito importante no dicionário de Deus, porque Deus honra os fiéis, mas Deus rejeita os infiéis. E nós podemos perceber que sucesso sem fidelidade é consumado fracasso. O que Deus requer dos dispenseiros, né, não é sucesso, não é popularidade, mas fidelidade. Fidelidade ao Senhor, fidelidade à missão, fidelidade ao povo. O que Deus requer de nós? Primeiro, que cada um de nós seja fiel. E a palavra de Deus deve ser obedecida e amada por todo crente. O crente precisa amar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E a Bíblia diz que o Senhor preserva os fiéis. Em outra passagem está escrito que o homem fiel será acumulado de bênçãos. E aqui nós podemos ver que a honestidade abre a porta da felicidade. Mas quem negocia princípios não ficará sem castigo, não ficará sem o juízo de Deus. Por isso, seja fiel a Deus, pois Ele procura os fiéis da terra. Deus procura os fiéis da terra, porque a fidelidade é a base de todo relacionamento fiel. Por exemplo, não há casamentos sólidos, nem famílias fortes, sem fidelidade. Sem fidelidade, os governos se corrompem e os reinos entram em colapso. Nós precisamos de fidelidade em todas as relações, porque ninguém é feliz sem fidelidade. Sem fidelidade a Deus, a nossa comunhão com Deus é quebrada, é rompida, é destruída. E ninguém é feliz sem um pacto de amor e fidelidade a Deus. Porque fidelidade é a marca do verdadeiro crente, é a marca da verdadeira igreja. Fidelidade é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E o próprio Senhor Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então o que o Senhor requer de nós é que cada um de nós seja fiel. Mas em segundo lugar, que todos nós sejamos fiéis proclamadores da palavra de Deus. Nós somos os divulgadores da palavra, os proclamadores da palavra. O que nós aprendemos aqui na Escola Bíblica Dominical, nós devemos compartilhar com outras pessoas. Nós devemos falar daquilo
que nós aprendemos da palavra do Senhor. E quando nós nos alimentamos da palavra, é impossível não compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser proclamada com fidelidade. Nós estamos vivendo em uma época de apostasia, onde as pessoas estão renegando a fé, estão abandonando a palavra. As pessoas querem agradar mais aos homens do que a Deus, com as mensagens humanistas e mensagens de autoajuda. E nós devemos buscar ajuda do alto, em vez de proclamar uma mensagem de alta ajuda. Devemos pregar o genuíno evangelho de Cristo, porque somente Ele pode curar a alma humana. E a palavra de Deus é suficiente para transformar corações. É por isso que o texto que nós lemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é inspirada. E nós podemos perceber que a Bíblia não é um livro da cultura da sua época. Muitas pessoas às vezes pegam alguns textos da Bíblia e falam, não, esse negócio de monogamia, né, o casamento, né, de um homem com a mulher, isso é cultura da época. Agora vale tudo, é o poliamor, né, vale todas as formas de amar. Mas a Bíblia, meus irmãos, é um livro supracultural. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus. Muitos querem atualizar a Bíblia, né, segundo a cultura da sua época. É por isso que nós podemos ver os carnavais, né, o carnaval exaltando o diabo, o dragão, né? Teve até uma mulher famosa aí que vestiu-se de dragão, mas ela está certa, ela se representou mesmo da figura de Satanás, porque o carnaval não tem nada a ver com Deus, tem que a ver com a figura do diabo. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. E a gente pode perceber quantas pessoas não voltaram para casa depois do carnaval. E quantas pessoas voltaram para casa, né, com a vida destruída, né, pelo carnaval. Porque por causa do acidente, por causa do vírus da AIDS, por causa que o casamento acabou, ou porque teve uma gravidez indesejada, ou porque quebrou valores com a sua vida destruída pelos carnavais da vida. E aí nós podemos perceber que teve até um pastor que disse que a Bíblia tem que ser atualizada. Mas a Bíblia, meus irmãos, não deve ser atualizada. É a nossa vida que tem que ser atualizada segundo a Bíblia. É a palavra de Deus que tem que atualizar a nossa vida, mudar a nossa vida, mudar o nosso coração, mudar a nossa conduta. E aí nós podemos perceber que muitos movimentos, né, depõem contra os valores judaico-cristãos, os valores que estão estabelecidos na palavra do Senhor. Deus estabeleceu o casamento. Às vezes coloca aí no centro de Belo Horizonte, né, uma camisinha, sexo seguro. Sexo seguro é o casamento. Deus fez o casamento para a felicidade do gênero humano. Deus criou o casamento. Mas Deus não criou o homossexualismo, o lesbianismo, não criou a prostituição. Quando Paulo escreveu esta carta aqui aos irmãos em Corinto, tinha ali o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. E Paulo pregou, né, o evangelho, mostrando como Deus quer a família, como Deus quer a sociedade. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, que nós devemos viver de acordo com a palavra do Senhor. Devemos proclamar o que a palavra de Deus disse e devemos viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, uma igreja só será abençoada e avivada quando ela se voltar à prática da palavra. A reforma protestante do século XVI, por exemplo, foi um grande movimento de avivamento, uma vez que a igreja se voltou para a palavra. E os reformadores então disseram, só a Escritura, só a Bíblia é a palavra de Deus, e só a Bíblia tem que ter poder sobre a nossa consciência, porque ela é a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. E a Bíblia então foi pregada na língua do povo. Por exemplo, a Bíblia era lida em latim e
E o padre lia a Bíblia de costas para o povo e de frente para o altar, e em latim, o povo não entendia nada. E então Lutero ficou 10 meses no castelo de Wittenberg, e ali traduziu a Bíblia do latim, da Vulgata Latina, para a língua do povo, para que o povo entendesse a pregação e pudesse ler a Bíblia na sua própria língua. A palavra de Deus, meus irmãos, deve permear todas as áreas da nossa vida: a família, a educação, a ciência, o comércio, a política. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem que a nossa fé esteja apenas num ambiente privativo, num ambiente privado, e não no ambiente público. É por isso que a Bíblia não está sendo lida nas escolas, não está sendo lida nas universidades. E quem criou as universidades foram os cristãos. Porque universidade quer dizer unidade na diversidade. E então eles tinham o quê? Tinha a teologia como a rainha de todas as ciências. Estudava-se Deus e a sua revelação, assim como também estudavam todas as demais matérias: a sociologia, a psicologia, a filosofia, e todas as demais matérias. Porque quem dá unidade na diversidade é Deus. Hoje nós não temos mais universidade, nós temos apenas diversidade. Porque Deus foi desaparecendo da sociedade, tiraram Deus da sociedade. E os nossos filhos são ensinados na escola o quê? A ideologia de gênero. Onde cada um, na verdade, o menino não nasce nem menino nem menina, segundo essa ideologia. Ele nasce neutro, depois que ele vai escolher o que ele vai ser. E isso, meus irmãos, é uma desconstrução da personalidade humana. Isso é negar o óbvio, é negar a própria criação. E agora querem também desconstruir até a linguagem, criando a linguagem neutra, dizendo todos, todas e todes. Isto é algo que se levanta contra a nossa própria língua, a gramática. E é por isso que a palavra de Deus deve formar a nossa cosmovisão de tudo. A Bíblia não é um livro que tem que estar apenas na nossa estante, tem que estar no nosso coração, na nossa boca e em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia tem que permear toda a nossa vida, toda a nossa vida. A nossa vida não pode ser apenas aqui no ambiente privado. O que nós aprendemos aqui tem que perpassar toda a nossa conduta. Senão o nosso cristianismo, meus irmãos, é raso, pífio e sem nenhuma influência. Nós somos sal no saleiro, sal que não salga, sal que não faz diferença. Nós somos luz debaixo do alqueire e não luz no velador para iluminar a todos. A nossa fé tem que ser vivida em todas as áreas da vida, na ciência, na educação, na política, na família, na sociedade, no comércio, em todas as áreas. Um dia um homem me diz assim: pastor, a alma do negócio é a mentira. Eu falei assim: então a alma do seu negócio é o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. A nossa fé, meus irmãos, tem que perpassar todas as áreas da nossa vida, como nós vivemos. Mas vejam bem, em terceiro lugar, que cada crente seja fiel à igreja. Os crentes em Cristo devem permanecer sempre unidos em amor e na defesa da verdade. Jesus diz o seguinte: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Há um movimento de desigrejados na internet que odeia a igreja. Esse movimento não preza para a igreja. Fala mal da igreja, fala mal de pastores, fala mal da Bíblia. Na verdade são profanos, nem crentes são,
desigrejados, porque quem é crente verdadeiro ama a igreja, ama o povo de Deus, ama a palavra de Deus. E, no entanto, se nós somos filhos de Deus e membros de sua família, nós não podemos viver em desunião. Além do mais, meus irmãos, o maior testemunho da igreja é a comunhão entre os irmãos, é o amor com que eles se amam. Nós devemos amar uns aos outros. Enfim, não há evangelização eficaz sem a unidade da igreja. Não temos autoridade para pregar arrependimento ao mundo se estamos em pé de guerra dentro da igreja. Reverendo Jeremias escreveu um artigo muito tempo atrás sobre os crentes de antigamente. Ele diz o seguinte, que os crentes de antigamente amavam a sua igreja local, criavam os filhos e netos e até bisnetos na igreja, não viviam pulando de igreja em igreja, passavam os tempos de frieza e de avivamento de sua comunidade, plantados na casa do Senhor, porque amavam a igreja. Crentes fiéis à igreja são apegados à palavra de Deus, sustentam a igreja com seus dons, com seus talentos, com seus recursos, com seus dízimos, com as suas ofertas, incomodam o inferno, influenciam a sociedade e ganham novas pessoas para Cristo. Se cada crente aqui ganhar mais um para Cristo esse ano, nós iremos dobrar o número de membros. Nós devemos orar, nós devemos clamar. Nós temos visto aqui o movimento da SAF, né, mobilizando a igreja para a oração. A gente tem observado nos Estados Unidos, na universidade lá, aquele movimento de oração de 24 horas, que o povo está orando, e pessoas de todos os Estados Unidos e do mundo acompanhando o movimento, tanto pela internet, quanto pessoas também viajando para ver o que está acontecendo ali, e que Deus possa fazer isso também na nossa vida. Despertar os nossos corações para a oração, despertar a nossa vida para a oração. Como viveremos, meus irmãos, aplicações para a nossa vida, para que a gente possa guardar isso no coração e aplicar na nossa vida. Como viveremos? Vivendo segundo a palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Não tenha a Bíblia apenas como enfeite na sua estante, mas tenha a Bíblia no seu coração. Leia a palavra de Deus. Não há igreja verdadeira sem a palavra de Deus governando a igreja. Segundo Calvino, Deus governa a sua igreja por meio da sua palavra. Uma casa sem fundamento não permanece de pé. Uma igreja sem Bíblia não tem fundamento, não permanecerá de pé. Jesus disse que todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica será comparado a um homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra essa casa. E ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha, mas todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica será comparado a um homem imprudente que fez a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra esta casa e foi grande a sua ruína. A igreja não é governada por vento de doutrinas e doutrinas de vento, por modismos, ideologias e pela cultura à nossa volta. A igreja é governada pela sua palavra, que tem que permear todas as áreas da nossa vida. Não tenha medo de confrontar este mundo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos leva ao arrependimento, é a palavra de Deus é que salva o pecador, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Os dias são difíceis, mas nós iremos vencer esses dias difíceis com apego à palavra de Deus, e não abandonando a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Vivendo em unidade na verdade. A igreja tem que permanecer unida no mesmo amor, na mesma fé, na mesma verdade. Devemos amar uns aos outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, instruir uns aos outros, segundo a verdade do Evangelho. Uma vez que a nossa unidade é na verdade, sejamos um no Senhor. Uma vez que juntos nós somos mais fortes, juntos nós realizamos mais, juntos nós evangelizamos mais, juntos nós impactamos mais e juntos nós alcançamos mais vidas para Cristo.
Devemos viver em unidade na verdade. Nós não podemos abrir mão da verdade em prol da unidade. A nossa unidade é na verdade. E que a verdade de Deus possa permear a nossa vida, como o Senhor Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Eu quero convidar os presbíteros para que possam vir aqui à frente. E nós estamos nesse tema aí, desse trimestre, né? O desaparecimento de Deus. Riscar o Deus da escola, riscar um Deus da família, riscar o Deus da universidade, riscar o Deus do ambiente público. E alguns querem riscar Deus até mesmo da igreja, tirando a palavra de Deus do centro. Vamos clamar ao Senhor. Convido os presbíteros.